Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 31 de março de 2023, quinta semana da Quaresma, sexta-feira, cor litúrgica roxo. Estamos uma semana, praticamente da Semana Santa, onde nós vamos adorar o Senhor, porque Ele deu a sua vida. Nós vamos entender a morte e crucificação de Jesus, a ressurreição do Senhor, finalizando assim esse tempo de Quaresma, esse tempo onde nós convivemos com pensamento firmes na nossa conversão, na conversão de todos que amam o Senhor. O responsório de hoje nos traz no Salmo 17 a seguinte frase: ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Então nós possamos orar agora a Deus, sabendo que quando o invocamos na nossa angústia, Ele nos escuta a nossa voz. Então é necessário falar a Deus aquilo que você precisa. Mas eu oro em silêncio, eu oro com o meu pensamento. Mas quando você verbaliza aquilo que você quer falar, você está orando a Deus e orando também para você mesmo. Você está escutando aquilo que você está pedindo a Deus. Então você vai se convencendo, vai convencendo sua alma, seu espírito, daquilo que você está pedindo e criando uma órbita de aceitação, criando um momento de aceitação para que a graça aconteça na sua vida. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção. Em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Assim, nós vamos ver a vida do santo do dia, São Benjamim, o santo torturado por farpas debaixo das unhas. Era por volta dos anos 300, 340 mais ou menos, e esse santo foi perseguido tanto pelos romanos e tão quanto também pelo local que ele vivia. Então, perseguição de todos os lados, mas ele conseguiu glorificar Jesus com o seu próprio corpo, sendo perseguido, sendo torturado aos 30 anos de idade. E por último, depois de testemunhar Jesus e não aceitar as divindades externas, idolatrias e tudo mais, ele foi empalado. Ou seja, ele empalado igual esse churrasquinho que a gente compra no carrinho, né? Desse churrasquinho. E ele foi empalado. Ele colocaram uma haste de madeira no seu corpo, praticamente como se faz no churrasquinho ali, empalado. Por isso até que você compra às vezes um T, né? Um T de tomada, e você fala assim, esse T, o nome dele é Benjamin, porque ali a tomada entra, né? Aquela gambiarra que faz na tomada, a tomada entra de todos os lados, e assim também o santo foi morto, né? Ele foi empalado. São Benjamim, o santo torturado, com farpas debaixo das unhas, e por último empalado por causa do nome do Senhor Jesus. Rogai por nós. O Senhor, possa escutar agora a intercessão de Santo Benjamim, ele que aos 30 anos teve coragem de sofrer e morrer por ti. Dai-nos a graça que preciso for para sofrermos também as consequências de nossa fé. Amém. Primeira leitura está em Jeremias, capítulo 20, de 10 a 13. Jeremias é um profeta que no seu tempo denuncia muito, ele denuncia reis, denuncia sacerdotes, denuncia as autoridades, denuncia de tudo quanto é forma, ele quer falar do Senhor, ele quer anunciar a conversão necessária para o Senhor. E aquilo incomoda os reis, incomoda os sacerdotes. Então, onde Jeremias estava, ele era uma pessoa, uma pedra no sapato de muita gente. Então, todos queriam sua morte. Jeremias capítulo 10 fala assim:
Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciá-lo. Todos os amigos observam as minhas faltas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Então ele era observado em tudo das pessoas próximas a Jeremias queria ver pelo menos um deslize dele, um escorregar que fosse para que pudesse condená-lo, para que pudesse haver desforra contra ele. Mas o Senhor está do meu lado, Jeremias fala, como um forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Aí depois Jeremias, ele clama a Deus, ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te clamei em minha causa. Então ele praticamente aqui ele invoca o que está escrito em Deuteronômio capítulo 32, né? A ti a justiça, a ti a vingança, que nunca nós possamos ter esse sentimento de fazer a justiça com as próprias mãos, mas aqui ele fala, a ti, Senhor, invoca a tua vingança sobre eles, pois eu te clamei em minha causa. É como está escrito aqui no salmo de hoje, no responsório, né? Ao Senhor invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. É isso que Jeremias está fazendo. Depois ele encerra a primeira leitura de hoje falando: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre. Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E da leitura de hoje, nós vamos ficar com o versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês o sentimento do coração. Roga-te, faça ver a tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Vamos declarar agora o Senhor a nossa causa. Declaramos diante do mundo, das perseguições e de todas as ciladas deste mundo, que o Senhor é a nossa causa, a nossa fé. Jesus é o nosso mover, é a nossa causa, é a nossa motivação. Amém. Vamos ao Evangelho. O Evangelho está em João, capítulo 10, 31 a 42. Nós que acabamos de analisar o versículo 8, nós vamos ver agora a sequência. Por 3 vezes, né, os judeus pegarem pedras para apedrejar Jesus. E agora, mais outra vez, agora nesse Evangelho, nós vamos ver a ignorância, a intolerância do povo da época que, sem aceitar a palavra de Deus, porque, como diz Santo Agostinho, né, para ter fé é necessário conhecimento, mas para ter conhecimento também é necessário ter fé. Né? Então, eles ficaram entre as tradições dele, as leis, a legalidade, sendo legalistas e só entendendo aquilo que as interpretações da época e os doutores da lei falavam para eles entenderem, e sugestionados pelas autoridades religiosas, eles não pensaram 2 vezes, pegarem pedra para matar Jesus. Vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegarem pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, mas por qual delas quereis me apedrejar? Olha só o questionamento de Jesus. Me fala qual é o motivo de que vocês estão querendo me matar. Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu dizes e te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito em vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Está realmente escrito isso lá em Gênesis. Então, não está escrito isso na lei, que
todo aquele que é do Senhor, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Ou a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se faço as obras do meu Pai, mesmo que não queireis acreditar em mim, acreditai pelo menos nas obras que o Pai faz através de mim, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim. Eu estou no Pai. Quer dizer, o argumento de Jesus é extremamente convencedor. Né? É necessário acreditar para ter fé, mas também é necessário ter fé para acreditar. Quando esses homens e mulheres ali, principalmente os homens que estavam no templo, estavam ali mais temerosos com as autoridades presentes que sugestionavam para que eles pegassem nas pedras e atacassem Jesus. Era mais medo de não aborrecer o sistema da época, o sistema político-religioso. Por isso, a população foi contra Jesus. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou da mão dos judeus. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não batizou, não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem hora que eu não entendo assim como o comportamento do povo judeu no tempo de Jesus. Porque João Batista era um profeta que era aceito até pela liderança do templo, os doutores da lei, os saduceus, os fariseus, os zelotes e todas as outras correntes religiosas, autoridades, todo mundo aceitava João Batista como profeta. E João Batista, como profeta, aponta para Jesus e fala: eis aqui o Filho de Deus, o Senhor, o Cordeiro de Deus, né? Deus está sobre ele, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E veja aqui também, no final do evangelho de hoje, muitos foram ter com ele e diziam: João Batista não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. Agora, eles conseguem enxergar isso porque estão afastados do templo, mas aqueles que estão lá no templo, aqueles que estão lá em Jerusalém, aqueles que estão muito próximos às autoridades religiosas da época, eles estão muito mais submissos ao ordenamento político, religioso. Por isso é influenciado por aqueles. Eles pegam pedras para agredir Jesus. Então nós temos que ter cuidado com o que nós estamos fazendo união com aquilo que está nos pressionando nos dias de hoje, nos tempos de hoje, para também apedrejar Jesus. Nós não queremos aceitar determinadas leis, não queremos aceitar determinados comportamentos cristãos, um ordenamento cristão na nossa vida, com medo do julgamento das outras pessoas, principalmente dentro da nossa família, que também estão com pedras tentando nos agredir. Por quê? Sendo você a linha que leva ao ordenamento do nosso Senhor Jesus, também é perseguido. Você compreende agora a vida de São Benjamim? Então, em meio àquela confusão toda, esse jovem, ele é a esperança da salvação, ele anuncia. Por isso foi perseguido e morto. Entende agora o salmo de hoje? Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Como que tudo isso está contido na primeira leitura, na vida de Jeremias, que prefere morrer, mas tem que falar do Senhor, mesmo que todos os perseguem. Jeremias olhava para o lado e falava: não tem um amigo sequer, todos querem que eu caia, que eu tropece. E agora, no Evangelho, onde as pessoas que Jesus quer levar o amor, quer levar a palavra, agora estão com pedras nas mãos, querendo apedrejá-lo. Por isso invocamos o nome poderoso de Jesus, para que
em seu nome, possamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, doador de todos os dons, o Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você e te torne um profeta na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, sabendo que ser profeta do Senhor significa muitas vezes ser perseguido, mal compreendido, mas o Senhor te abençoa, o Senhor cuida de ti, da tua casa, da tua família, dos seus, porque é no nome do Senhor Jesus que é a nossa causa, a motivação da nossa vida está no nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Eu quero te convidar hoje para ser um profeta do Senhor. Como? Multiplique em suas redes sociais. Multiplique esta pregação para que ela alcance agora um coração que está desanimado, um coração que precisa ouvir uma palavra de conforto. Seja profeta do Senhor. São belos os pés do mensageiro que anuncia paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.